Bom dia, são 8 horas da manhã, saindo de Astorga, hoje com duas opções de percurso. Um percurso mais curto até Rabanal del Camino, com cerca de 20 km, e uma ascendência de altimetria de 300 metros. Ou então ir até Foncebadon, que são 25 km, e tem uma altimetria de 500 metros. Vai depender de como o dia vai estar, como será o percurso e a hora que eu chegar à primeira localidade. E também de reserva, porque como Rabanal del Camino é perto, é fácil de conseguir reserva e é uma cidade grande. Agora Foncebadon já é um pouco mais difícil, então estou tentando uma reserva. Se conseguir uma reserva, irei ir um pouco mais hoje. Aqui começa a entrar numa região um pouco diferente da até anteriormente vista. Entra na região dos Maragatos e, pelo que eu estava vendo, parece ser bem histórico e bem bonito. Então, vamos começar o dia. Uma caminhada não tão longa assim, mas com certeza carregada de muita história. Muitos lugares interessantes para ver, muitos pontos para parar, para bater algumas fotos. É um percurso também, pelo que entendi, um pouco descampado, mas tem bastante pontos de apoio no caminho. Bastante vilarejos, bastante cidades. Se eu não me engano, são 5 ou 6 até Foncebadon. Se dividir isso por 25 km, então é muito tranquilo o apoio. Aqui é a Catedral de Astorga, que tive a felicidade de visitar ontem. Muito bonito, muito majestoso. E então é isso. Vamos começar o dia, começar o caminho e esperar pelas surpresas que o caminho se apresentará hoje. Um bom caminho a todos. Bom, agora são meio-dia, estou cerca de uns 17 km de Astorga, 3 km para chegar em Rabanal del Camino, e à medida que nos afastamos de Castilla y León, da comunidade de Castilla y León, e nos aproximamos da Galícia, a vegetação começa a mudar. O terreno começa a mudar, as elevações começa a ser muito mais arborizado, subidas. Aqui é a comunidade Maragato, como dizem aqui na Espanha, a história Maragata. E agora é subir. Eu vou passar por Rabanal del Camino. Vou estar chegando muito cedo ali, então vou até o próximo ponto, mais uns 5 ou 6 km, e vamos em frente. Essa é o novo tipo de vegetação e paisagem que se encontra daqui para frente.
Então, são 12h30, passando por Rabanal del Camino. Agora, até o próximo Fonce da Bon, são 5,5 km. O percurso até aqui, tranquilo. Só os últimos 2 km que adentra numa área de vegetação, de mata, e começa uma subida um pouco íngreme. Então, mas nada de exagerado, mas dá um pouquinho mais de... precisa fazer um pouco mais de força. Principalmente depois de estar acostumado com La Meseta, onde praticamente é plano, agora começa a subir. Daqui até Fonce da Bon sobe 300 metros, então já começa a ficar um pouco mais alto, mas ajusta o bastão e vai em frente. A água é tranquilo, tem bom aporte de água no caminho, então é muito tranquilo. E Rabanal del Camino, se percebe que é uma cidade construída praticamente com pedra. É muito bonita a arquitetura das casas, estilo muito antigo, uns locais bem interessantes. Então é isso, até o próximo ponto. Então, essa etapa de Rabanal del Camino até Fonce da Bon tem uma subida nos últimos 2 km, só de subida, a subida gradual, claro, mas bastante irregular. Então muita pedra solta. Então aqui é um local que é interessante utilizar os bastões, ter um pouco de cuidado, não resvalar, não cair, não se machucar. Essas pedras são bastante regulares, com bastante ponta, então pode causar um bom machucado aqui. E esta é a configuração do caminho nesse momento aqui. Segue à frente, entra na mata e deve estar bem próximo já de Fonce da Bon, que eu estou caminhando já há mais de 1 hora. E são 5,5 km entre Rabanal del Camino até Fonce da Bon. Então deve estar bem próximo já o ponto de destino. É isso. Agora são 15 para as 2 da tarde, chegando no Fonce da Bon. Essa última etapa, então, bastante subida, sobe bastante e bastante pedra solta. Então quem costuma caminhar com papete ou sapatilha, algo assim, não é aconselhável. As pedras são soltas e bastante afiadas e grandes. Com a bota eu dei uma topada em umas 2, 3 pedras. Então se tivesse com outro tipo de calçado, com os dedos livres, teria machucado. É uma preocupação apenas, né? É uma sugestão. Fora isso, bastão, equilíbrio e força nas pernas e nos braços, e chega bem tranquilo aqui. Agora procurar lugar para ficar e vamos ver o que a cidade oferece. E é isto. Até mais tarde. Bom, então o que dizer sobre a etapa de hoje de Astorga a Fonce da Bon? Primeiro, é um percurso onde você sobe muito, então estávamos acostumados a subir e descer e manter sempre a mesma média nos 800 metros de altitude. Aí saímos hoje de 900 metros a 1.400 metros de altitude. Então o que isso impacta? O frio. Tá bastante frio aqui agora,
percurso já começou a ficar frio no início da tarde e mudou toda a paisagem. Então, aqui é uma cidade onde eu me encontro. Fosse da Bom, uma cidade bem pequena, uma cidade praticamente abandonada, só tem os hotéis, os albergues e 2 hotéis, e pelo que fiquei sabendo é praticamente só isso que a cidade tem, não há moradores, há simplesmente, em razão do caminho de Santiago de Compostela e por passar por aqui, então uma cidade que estava praticamente destruída foi reconstruída algumas partes para servir de apoio e aos peregrinos. Com a relação à altimetria, isso sobe bastante, e o cuidado com as pedras, porque de Rabanal del Camino para cá que a subida se torna intensa. Se sobe 300 metros em cerca de 5 km, isso é bastante. Parece que não, mas é bastante. A subida se tornou um pouco pesada, nada de complicado, mas o cuidado com as pedras soltas nessa parte do caminho. Importante, utilização dos bastões, com certeza, para manter o equilíbrio, para evitar uma queda, porque as pedras, além de soltas, existem algumas pedras pontiagudas e isso pode causar algum dano, algum problema para algum peregrino. Abastecimento de água não há problemas, porque nós tivemos várias cidades no caminho, distância de 5 km. Em toda a cidade, se não tem uma fonte, você pode comprar água, pode pegar água, então quanto a isso não há problema. A questão de um dia muito quente, sair de Astorga num dia um pouco tarde e pegar um sol aí por 10, 11 horas da manhã num dia muito quente, também não vai ter muito impacto, pois tem bastante vegetação, então se caminha um pouco no sol, mas logo em seguida já temos sombra novamente, porque você entra na mata e vai e segue em frente. Então é isso. Caminho muito tranquilo, um pouquinho de dificuldade no final, mas um caminho rápido. Hoje foi um caminho rápido. Eu caminhei um pouco devagar, que acompanhei um casal de brasileiros e a gente veio conversando. Aí acaba encontrando o seu Omar, um senhor de 74 anos que já fez várias vezes o Caminho de Santiago, brasileiro também, que mora na Espanha, e aí ele me contando sobre o Caminho de Santiago, o Caminho de Assis e contando a sua história do caminho também. É muito bom ouvir as pessoas contando a história, e o engraçado, não é nem engraçado, o interessante disso tudo é que quem faz o caminho volta para fazê-los, esses ou outros. Acredito que por essa magnitude que é esse caminho, os encontros com as pessoas. Agora encontrei um irmão argentino, estávamos discutindo futebol agora há pouco aqui. Então os albergues é isso, você encontra pessoas de várias nacionalidades, de vários locais, mas todo mundo na mesma sintonia, a sintonia do Caminho de Santiago. Uma cerveja aqui, outra cerveja ali, conversa e fala um pouco de futebol, um sacaneia o outro. Não, a Argentina tem o Messi, mas isso, aquilo, e lá uma discussão sobre futebol. Aí você conversa com outras pessoas, aí já tem os italianos, entram na conversa. Então assim, como eu volto a dizer, uma das melhores coisas do caminho são as pessoas, com certeza. Parafraseando o que um espanhol falou um dia, que nós estávamos tomando uma cerveja entre algumas pessoas, e ele falou: esse caminho você só encontra pessoas boas, porque pessoas más não fazem esse caminho, porque isso é difícil, esse caminho é pesado, esse caminho cansa, esse caminho é dolorido, e pessoas más não gostam de passar trabalho. Eu concordo, ele tem muito sentido nisso, porque todas as pessoas que você encontra, todas as pessoas que você conversa, é só uma sintonia de paz, sintonia de amizade. Os hospitaleiros, onde você chega nos albergues, te recebem de braços abertos. Então é isso, o Caminho de Santiago é isto. E agora, entrando na Galícia, começa a mudar tudo, muda toda a vegetação, aumenta o frio, mas é isto. O que eu posso dizer sobre o caminho até o presente momento é isto.
E o dia de hoje é isso que eu estou falando. Até amanhã e um bom caminho a todos amanhã. Isso aí.